Fala aí, pessoal, gravando aqui do carro na chuvinha gostosa aqui em Carapicuíba. Eleições chegando e espero que todos aí já tenham tido tempo para avaliar seus candidatos, tirar suas conclusões. Vote em quem você quiser, faça o que você quiser, mas não faça isso sem pensar, não faça isso sem avaliar, submeter as escrituras, submeter a uma avaliação da palavra de Deus quanto à decisão que você tem que tomar junto com os demais brasileiros, que é tão importante e que faz parte do nosso papel como cristão, exercer com responsabilidade algo tão importante. Mas eu tenho ouvido dentro desse assunto, algumas pessoas achando correto e pensando na atitude da Marina, por exemplo, que costuma não tomar posicionamentos muito firmes quanto a temas que o cristianismo tem como muito caros, como a questão do aborto, por exemplo, que vai fazer um plebiscito, e por que ela não se põe tão logo contrária ao aborto. Argumenta ela que ela não vai governar somente sobre os cristãos, mas teremos também não cristãos sobre os quais ela será presidente, se ela caso seja eleita. Isso é uma falácia, queridos. Isso é uma forma de pensamento de uma pessoa que não tem uma epistemologia cristã, não tem uma cosmovisão cristã, não tem um referencial cristão de vida. Ou eu creio que as escrituras são suficientes para me dar todo o embasamento para eu lidar com a sociedade, com os problemas da sociedade e com o ser humano, como indivíduo, ou eu não estou crendo na suficiência das escrituras. Nesse sentido, meus irmãos, precisamos encarar a realidade de que as pessoas que têm outras posições, pessoas que têm pensamentos, por exemplo, pró-aborto, eles não abrem mão do seu viés abortista porque eles vão governar sobre cristãos. Eles não dizem, olha, eu não posso ser a favor do aborto porque eu vou governar sobre uma maioria cristã e, portanto, eu tenho que abrir mão por causa desses cristãos. Então não faz o menor sentido abrirmos mão daquilo que nós temos como palavra de Deus, como coisas corretas segundo a palavra de Deus, por causa dos outros. Ou eu creio que a escritura é o melhor caminho para a sociedade, para o homem, ou eu não creio nisso, ou eu estou abrindo mão das escrituras para alguma outra coisa. O problema nesse sentido é essa submissão epistemológica, essa submissão em que eu entendo que eu devo direcionar o meu pensamento, meu comportamento pelos outros. E eu não posso fazer isso. A escritura tem de direcionar o meu comportamento, a minha forma de pensar, a minha forma de governar, a minha forma de trabalhar, a minha forma de dirigir, a minha forma de tratar minha mulher. As escrituras fazem isso por mim. E é diante de Deus, por meio das escrituras, que eu devo exercer qualquer função dentro da sociedade. Se eu acho que tomar uma decisão conforme os princípios cristãos é impor o pensamento cristão sobre os outros, então quando os outros, partindo de seus referenciais, sejam ateístas, sejam referenciais filosóficos, sejam referenciais de alguma outra religião, eles também estariam impondo então os seus pontos de vista. O fato é que no mundo dos adultos, a gente sabe como a coisa funciona e que todo mundo pensa e pensa diferente. E que todo mundo que pensa e que tem uma opinião acha que o outro está errado. Então é óbvio que se eu acho que se você não é cristão, eu acho que você está errado. Que se eu acho que se você não crê na Bíblia, você está errado. E eu estou certo por crer na Bíblia. Isso é óbvio, porque se eu achasse a minha posição errada e a sua certa, eu estaria na sua posição e não na minha. Então, deixando de lado o que é óbvio, o que muitas vezes não parece tão óbvio, é que quando fazemos isso, não estamos crendo na suficiência das Escrituras, não achamos que as Escrituras sejam coisa tão boa e tão correta, tão racional, tão necessária ao ser humano,
a ponto de, mesmo fazendo um governo, mesmo fazendo alguma coisa sobre não cristãos, que eu deva me nortear pelas Escrituras. Eu estou fazendo uma declaração de que eu não creio na Bíblia. Porque se eu cresce que a Bíblia é a palavra de Deus, então não me importa o que as pessoas pensam, importa o que Deus pensa. E mais do que isso, pensando ainda no mundo dos adultos, por que eu vou abrir mão dos meus pensadores, de Paulo, de Jeremias, de Moisés, de Jesus, para concordar com ideias e pensamentos de Michel Foucault, Judith Butler, sei lá, de feministas? Para quê? Por que eu faria isso? Então, meus queridos, eu quero que vocês tenham cuidado com esse tipo de pensamento. Eu não quero impor o cristianismo sobre os outros. Isso não é impor o cristianismo sobre os outros. Isso é simplesmente agir por meio de princípios. Os seus princípios são cristãos. Tá ok? Porque quem não tem princípio cristão não tem a menor cerimônia de fazer as coisas, decidir as coisas, estabelecer plano de governo a partir de um referencial não cristão, com uma cosmovisão não cristã, com entendimento na vida não cristão e querendo impor essas coisas mesmo sobre cristãos. E vamos deixar de bobagem. Você é um cristão, seja cristão em tudo aquilo que você fizer. Eu não tenho que fazer um referendo para alguém dizer o que eu penso. O que eu tenho é que ler as Escrituras e pensar após Deus. Deus abençoe, queridos.